Olá, uma ótima quinta para você que está acompanhando o programa Viva. Chegou a nossa tão desejada quinta juntamente aqui com vocês. Sejam todos bem-vindos e compartilhe, curta também, comenta lá, que será sempre bem-vindo o seu comentário, tá certo? Estamos aqui nessa quinta deliciosa, né, Igor? É isso aí, Ingrid. Gente, boa noite. Paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, como a Ingrid falou, mais uma noite do programa Viva e nós estamos muito felizes porque nós estamos com pessoas especiais e com um tema muito interessante. Quando a Ingrid me falou, eu fiquei muito esperançoso, para o que tratar nessa noite, porque eu gosto muito sobre essa questão do chamado. E hoje o tema é a trajetória de um chamado. Muito interessante, com aqui o pastor Leonel, dirigente nosso da congregação do Jardim Nocop, e o Eduardo também, que veio direto de Minas, gente, para estar aqui com a gente. E eu quero já aqui deixar um versículo, já começar com eles, que aqui, a palavra do Senhor se encontra 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que diz assim: procura-te apresentar a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Hoje é com um tema bem interessante, que é sobre o chamado de um jovem cristão, da trajetória toda de um chamado. E hoje eu quero aqui começar com o Eduardo. Eduardo, boa noite. Boa noite, muito bom estar aqui. Obrigado pelo convite. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Amém. Eduardo, conta pra gente sua naturalidade, de onde você vem, onde você mora. Eu sou mineiro, Costumo dizer que eu sou da capital mundial do pão de queijo, de Belo Horizonte, Minas Gerais. E é onde eu resido também, Eu moro na cidade de Contagem, que é na região metropolitana, é uma cidade adjacente a Belo Horizonte, onde eu também congrego. E eu vivi toda a minha vida ali, meus 24 anos. E aonde você congrega? Eu congrego na Assembleia de Deus Missão, pastoreada pelo pastor presidente, pastor Simoni Hélio de Moraes. Congrego na subsede, no bairro Industrial, com o pastor Daniel Silva, nosso pastor regional. Bênção do céu. Léo, vou chamar de Léo, que tem um pouquinho de liberdade, porque eu conheço faz já um tempinho. Fala para mim, você é de berço evangélico? Fala para mim, quando você aceitou a Jesus? Que a gente sabe que tem uma diferença, Você ser de berço evangélico, nascido em berço evangélico, e também de aceitar a Jesus, Fala um pouquinho para a gente. Boa noite a todos. Agradecer a Deus, ao Igor e à Ingrid, por esse convite maravilhoso. Esperava já esse convite. As pessoas que a gente ama, a gente quer estar junto. Com relação à sua pergunta, sim, nasci no berço evangélico, aceitei a Jesus com 15 anos, porque filho de peixe, tem um ditado que fala, filho de peixe, peixinho mas filho de crente não é crente. A gente precisa tomar a decisão de aceitar Jesus. E chegou um ponto na minha vida, de 14 para 15 anos, eu precisava tomar essa decisão. Apesar de nunca ter me desviado da presença de Deus, nessa fase da minha vida, eu senti que devia me batizar, descer as águas e firmar um compromisso com Deus mesmo. Pastor Leonel, a gente, desde pequeno, Leonel? Desde quando a gente começou aqui no Ministério de Madureira, ainda criança, a gente convive junto na Almadrique, e o pastor Leonel sempre foi constante, firme aí, era exemplo para muita gente. O pastor Leonel era referência, E hoje também tem um pai que a gente também acompanha há muito tempo, que a gente tem uma admiração muito grande, irmão Leonel, também irmão, o Lemoel, também líder de jovens da congregação do São João. E a gente acompanha sempre junto, Leonel? A gente está na mocidade aqui, com os trabalhos aqui da Almadrique, uma boa caminhada, Realmente, Igor, a gente se conhece aí desde pequeno. Apesar de alguns não acreditar que eu fui pequeno um dia, Sempre se destacando aí pelo tamanho. Mas a gente sempre esteve junto nessa caminhada aí. E é bom que a gente tem história, Eu lembro de você, a Ingrid, e vocês lembram de mim ainda jovem. E graças a Deus, nasci numa família cristã, que ensinou o caminho que devia ser seguido. E eu dou graças a Deus pelo meu pai, tudo que me ensinou, pela minha mãe. Dou graças a Deus pela minha família. E graças a Deus, conforme essa palavra que foi lida na leitura oficial, a gente se comportou
e fez o que devia ser feito para ser esse obreiro aprovado que vocês leram aí. Claro, temos e tivemos bastante exemplo. E a gente procurou seguir e teve êxito. E vamos ter, se Deus quiser. Amém. Eduardo, começando também a falar um pouquinho sobre essa trajetória, né? Como foi a sua infância na igreja? A minha infância, os meus pais, eles se converteram na Deus e Amor. E alguns anos depois, aproximadamente 2 anos, eles uniram a Assembleia de Deus. E eu e minha irmã, né? Minha irmã Clara, ela é 2 anos mais velha que eu. E a gente criado nesse berço evangélico, visitando escola dominical, sabendo o que é participar de culto de círculo de oração, culto de ensino. Meu pai, ele sentava a gente um de um lado direito, outro do lado, para poder a gente não conversar durante o culto. E fomos criados assim. Quando eu cheguei por volta dos 11 anos, houve uma inscrição na banda de música da igreja. E minha irmã entrou tocando saxofone, eu entrei tocando trombone de vara, e foi onde eu fiquei até os meus 22 anos. E essa trajetória, muitas pessoas não sabem, né? Mas eu toco trombone de vara, alguns outros instrumentos a gente começou a arranhar, mas o que eu sou apaixonado mesmo é o trombone de vara. E foi assim a trajetória na infância na igreja. Olha aí, é pregador e músico. Bacana. Canta também ou só toca? Não, cantar não. Cantar Cantar ninguém na deixa. risca. Canta bem, canta, dá uma balinha. Dá uma palhinha. Eduardo, você falando da sua juventude na igreja, você chegou a dar trabalho para os seus pais ou foi uma juventude aí, uma infância mais tranquila? Eu sempre fui bem agitado, né? Eles falavam, o psicólogo disse que eu era elétrico demais. Mas eu nunca fui de dar muito trabalho. Mas eu sempre fui preciso puxar um pouco minha orelha, puxar um pouco minha rédea, me colocar de joelho no canto. E eu dei algum trabalho no sentido de ser muito bagunceiro em casa, mas não fora de casa, essas coisas assim, dando trabalho para os outros. Mas eu já joguei bola em alguns portões, já derrubei alguém de bicicleta. Mas foi coisa que a adolescência e a infância de praticamente todos foi isso. Joelho machucado, dedão do pé arrancado, essas coisas assim. Eu perguntei isso por conta do trabalho, né? Às vezes vê o pregador aqui todo certinho, mas a gente sabe, né, que ali na infância, na adolescência, sempre tem um trabalho, assim, e na verdade é viver a infância, né, ser criança. Deixa eu perguntar, pastor Leonel, como foi seus primeiros passos ali como cristão, depois de ter aceitado a Jesus? Boa pergunta. Quando eu decidi firmar o meu compromisso com Deus, de ter o compromisso, eu procurei estar perto de pessoas que me puxassem para cima, no sentido de ser melhor como cristão. Observei pessoas que gostavam de fazer trabalho de evangelismo, vigília, visita, e sempre estava junto. Até alguém dizia, né, você quer saber onde está o Léo? Vai na igreja, que é mais fácil achar lá do que em casa. Então, se eu cheguei onde cheguei, é porque, graças a Deus, eu tive que fazer escolhas, tive que renunciar a muitas coisas, e tudo é uma questão de semeadura. Lá atrás a gente semeou, aprendeu, e hoje a gente está numa posição que a gente não sabe tudo, a gente nunca sabe tudo, mas a gente está podendo ensinar. Então, minha trajetória começou assim. Pastor Leonel, eu sei, eu me lembro que não. Mas às vezes, né, passou por desapercebido. Mas eu vou fazer a pergunta que a Ingrid fez para o Eduardo. Já deu trabalho na igreja? Como que foi a sua infância também dentro da igreja? Olha, defino o que é trabalho, né? As irmãs do círculo de oração pegavam você pela orelha, os obreiros na porta. Sim. Vamos dizer que sim. Aí, ó. Eu me lembro que quando tinha congresso, principalmente, a gente vinha a mocidade fora, Leme principalmente, a gente tinha um grupinho, eu, o Jonathan, o Gabriel, o irmão do Daniel, e a gente ficava lá fora. E era eles chegar, a gente começar a brigar fora da igreja, mas brigar de soco mesmo. Olha aí. Aí os obreiros têm que vir separar. Meu Deus do céu. Aí eu lembro que os obreiros pegavam a gente, colocavam na galeria lá em cima,
e dava uma vontade no banheiro toda hora para descer e não subir mais. Dava esse tipo de trabalho. Uma vez eu lembro, estava na congregação do São João e brincava muito. O meu defeito era que eu brincava e dava risada demais, principalmente fora de hora. E aí a filha do pastor Edmilson, a Cassiane, ela era líder das crianças ali. E aí eu dei trabalho lá na salinha, ela falou pro meu pai. Cheguei em casa, tomei uma surra. Mas pensa num rapaz que não gostou mais dela, foi eu. Mas eu era obrigado a estar na salinha lá para poder participar lá. Então, dava esse tipo de trabalho. Mas, com o passar do tempo, a gente foi amadurecendo. Olha aí, Ingrid, essa aí eu não imaginava. Também não. Eduardo, cooperador. Fala pra gente um pouquinho da sua infância, a questão de estudar, de ser diferente, fazer a diferença na escola. Conta um pouquinho pra gente. Eu, na escola, eu sempre fui muito quieto, mas, em contrapartida, eu não era aquele aluno que se destacava, mas eu sempre fui muito tímido em tudo. Sempre tive dificuldade de me apresentar em público, sempre tive dificuldade de falar com várias pessoas, mas, em contrapartida, com quem me conhece, com quem é próximo a mim, aí eu já converso até demais. Então, minha mãe era chamada na escola diversas vezes por causa disso. Mas a minha trajetória na escola, não me destaquei, mas eu sempre segui aquela linha, né, que não tem de muita coisa a reclamar. Mas não dei muito trabalho na escola, fui mais centrado. Não me destaquei, mas também não fui um dos piores, não. Mas a questão de ser diferente, fazer a diferença, seus amigos de escola falavam, lá vai o crentinho, alguma coisa do tipo? Na época nem tanto, né? Mas porque existiam várias pessoas que eram cristãs. Eu sempre tive muitos meus amigos da igreja, eles também eram amigos da escola. Foi uma infância que a gente saía da escola, saía correndo de casa para assistir TV Globinho, almoçava, depois a gente reunia os instrumentos, saía de casa e ia para a igreja 2h da tarde e ficava até 6 ensaiando instrumento. A minha infância foi assim por anos e anos, até os meus 15 anos que eu comecei a trabalhar fora, que aconteceu muito isso na minha vida. A gente estava junto na escola e era a mesma turminha que estava junto também na igreja. Meu vínculo sempre foi muito próximo. São amigos que eu tenho até hoje, carrego até hoje. Bacana. Pastor Leonel, mesma coisa? Ou já sofreu, digamos, preconceito, né? Uhum. Na verdade, sim, não chegou a sofrer preconceito, mas teve sempre aquela, né? Ele não é crente, não pode fazer. Quem nunca ouviu isso aí, né? Como nosso irmão Eduardo falou aqui, não sofri preconceito. Até porque, com 15 para 16 anos, eu ainda estava começando. Então, naquela época, eu não tinha... Se eu tivesse pelo menos uns 20% da mentalidade que eu tinha hoje, aí sim eu ia sofrer. Porque se eu tivesse um pouco da mentalidade de hoje, naquela época eu ia evangelizar, eu ia falar de Jesus. Mas não falava isso. Não dava mau testemunho, mas eu brincava, tirava sarro, fazia piada, colocava apelido. E isso era uma pessoa, um jovem normal. Só que não passava do limite para não ter do que escandalizar, entendeu? Mas tive uma infância bem... Não posso reclamar da saudade. Ficava também ali, no C+, no C, sempre ali no limite. Passei de ano, já pode contar testemunho na igreja. Já era bênção, já. Oi, Ingrid, interessante também que um pouquinho também que o Leonel falou foi o que aconteceu comigo. Eu não sofri preconceito, mas eu era chamado de pastorzinho, mas eu tinha meus limites, eu bagunçava também um pouquinho, mas eu não passava daquilo. Eu sabia até onde eu poderia ir, né? As pessoas me chamavam de pastorzinho, mas eu brincava muito, eu dava muita risada, a famosa zoada, né? Zoava muito. Os professores todos me chamavam de pastorzinho, todos. Tinha uma que era evangélica e ela me chamava, pastorzinho. Ela não me chamava de Igor, nunca me chamou. Então, essa questão da infância também, eu sempre fui mais ou menos isso, nunca fui passou dos meus limites, mas também sempre fui chamado de pastorzinho. Eu também posso dizer que foi por aí também. Mas também tinha aquela questão que o Léo falou, que é de, ele não pode fazer. Ela não pode fazer. Ela é crente, ela não vai fazer.
sempre, acho que até hoje, né? Até hoje a gente tem isso, porque é a separação, né? Temos que ser a diferença ali. Bem bacana mesmo colocado. Eu vou fazer uma pergunta para o Eduardo agora, mas já vou fazer para o Leonel também a mesma. Na sua infância, você já imaginava, para o Eduardo, ser pregador hoje? Eu vou ser sincero que imaginar não. Foi algo que eu sempre tive vontade, mas em contraponto, eu até uma certa fase da minha vida eu fugia da responsabilidade. Eu sempre fugi da responsabilidade de, mesmo sabendo do que Deus tinha. E eu também nunca me achei capacitado para isso. Eu lembro como se fosse hoje, depois de Deus falar comigo pela primeira vez em profecia com 13 anos, diretamente para mim. E eu me senti muito limitado concernente à situação que eu vivia, pelo fato, como eu já disse, nunca tive facilidade em falar em público. Nunca tive essa, como eu posso dizer, essa facilidade, é isso mesmo, de falar em público. Então, quando eu recebi, pela primeira vez, eu vi Deus falar comigo de que Ele me separaria para isso, eu olhei e falei, está fora de condições. Com 16, 17 anos, Deus tornou a falar comigo. E foi onde eu percebi que talvez eu poderia realmente seguir isso. Só que foi uma linha, Deus veio falando por várias e várias vezes. E eu comecei a desejar muito, mas eu não expressava isso para ninguém. E foi onde a gente começou, eu chamei alguns amigos e a gente fez algumas campanhas no monte. E eu lembro que a gente fez uma campanha em janeiro, que a gente subiu os 30 dias de janeiro indo ao monte. A gente fez uma primeira semana, deu muito certo e a gente falou, agora a gente vai uma vez por semana o resto do mês de janeiro. E nessa campanha Deus usou um pregador aqui de São Paulo e ele disse que Deus estaria me levantando naquele dia para este propósito. E Deus disse que me capacitaria e que iria me levar a lugares. A expressão que ele usou foi que Deus abriria as estradas dos estados brasileiros para eu passar por eles. E que Deus me capacitaria e que isso aconteceria. Ele só iria exigir de mim consagração e leitura da palavra. E eu abracei nisso. Só que em contraponto, eu recebi muitas palavras de pessoas dizendo, Eduardo, o pregador errou a profecia. Não é para você isso. Eu tenho um amigo hoje, pastor, está na condição do Leonel, a gente se conhece desde sempre, e ele olha e fala, Eduardo, de todos os meninos que você cresceu junto, você era o mais improvável de estar onde você está hoje. E ele não está errado, é a pura realidade. E Deus de fato começou a me levantar, as coisas vieram a acontecer muito rápidas na minha vida, a ponto de eu chamar e dizer que eu vivo um ministério muito precoce, porque Deus disse isso, dentro de pouco tempo eu já estava viajando ao interior pregando, já estava conhecendo algumas igrejas pregando, e derivado a isso as coisas vieram a acontecer, e as pessoas que diziam que o profeta errou, foram muito pelo contrário, porque Deus também levantou pessoas para poder me chamar à oração e dizer, investe nisso, corre atrás disso, busque isso, Deus te chamou para isso. Então eu tive muito apoio. Recebi logo de início, no mesmo dia em que eu recebi a profecia de noite, eu recebi essa palavra de desânimo, mas em contrapartida Deus levantou outras pessoas que vieram a me animar e acreditar em mim, a confiar em mim e principalmente a me ajudar nesse sentido, igual o pastor Leonel falou, de estar bem acompanhado com pessoas que acreditam em você, pessoas que sonham com você e que realmente conseguem enxergar esse ponto de vista, pode-se dizer, espiritual, de uma chamada de Deus na vida de um incapacitado. Esse é um ponto muito interessante, de você andar com pessoas que acreditam em você, né? Perfeito. Pastor Leonel, também a pergunta que eu fiz para o Eduardo, você já pensava ou imaginava que você seria um dirigente de congregação? Olha, Igor, para ser sincero, não. Nunca imaginei. Quando eu comecei a andar com
com as pessoas com exemplo. Diferente do pastor Eduardo, eu nunca tive dificuldade em falar em público. Eu fui uma pessoa assim que dificilmente tinha oportunidade para falar. Muito raro. Alguém chegar e falar, ó, vou te dar a oportunidade, vejo que você tem chamado. Hoje, devido a tudo que eu passei, se eu vejo alguém que tem chamada, eu apoio. Vem pregar então. Às vezes, se errar alguma coisa, a gente conserta e tal. Mas o que eu fiz? Como tinha bastante evangelismo, eu lembro que ali no Cervezão tem até hoje a feirinha ali. Quantas e quantas manhãs a gente ia para o monte, descia às 7 horas da manhã, tomava um café e ia para a escola dominical. Terminava às 10h30 e ia para o evangelismo na feira. E lá, como não era muita gente que fazia, eles me davam oportunidade. Aí lá eu cantava, pregava, 1, 2 horas falando lá. Então, eu cresci desse jeito. Se eu me olhasse hoje fazendo aquilo, eu falaria que eu teria um chamado, mas não para ser pastor. Talvez igual o nosso amigo pastor Eduardo aqui, de pregar, de ser um evangelista, de fazer cruzada, mas pastor não. Nunca passou pela minha cabeça. Mas alguém usou para falar que você seria nessa época? Não, Deus nunca usou ninguém. A única coisa que eu lembro vagamente é de um ou outro falar a mesma coisa que falou o pastor Eduardo. Você vai pregar o Brasil, tal, vai falar do meu amor. Mas para ser pastor, não. Aí você pode me perguntar assim, mas o que você queria fazer o que você tinha vontade? Eu tinha vontade lá atrás de ser líder de jovens, entendeu? Porque eu gostava de trabalhar com os jovens, você fez parte de algumas coisas que a gente fez, e eu gostava de lidar com os jovens, mas também nunca tive a oportunidade assim, como que eu posso dizer, de um cargo, foge a palavra agora, dado por alguém, vamos falar, reconhecido, mas pelo contrário, a gente teve a iniciativa, e o Igor, tantos outros, veio com a gente trabalhou, e foi muito bom. Tive uma crescente, assim, ministerialmente falando, que a gente visitava casas, lares, encontrava pessoas de tudo quanto é tipo, e a gente foi amadurecendo. Então, eu louvo a Deus que, vamos dizer assim, eu cresci do modo mais difícil, eu me lembro que uma vez, a gente estava numa vigília, é tanta coisa que, se for filmar tudo, a gente estava numa vigília e fez um propósito, 7 sexta-feira, e tinha um jovem na época, não vou citar por questão de ética, mas ele começou a ir com a namorada dele, você conhece, e no último dia da vigília, ela foi liberta, no último dia da campanha, ela foi liberta das coisas que ela tinha, e foi batizada com o Espírito Santo ainda. Então, coisas que marcaram. Chovendo, a gente estava lá, recebi a ligação, tem uma menina aqui do amigo meu, minha prima está endemoniada, dá para vocês virem aqui orar? Meia-noite nós orando, ia na casa, a casa da pessoa estava com 15 pessoas católicas, e a gente chegou lá com o nosso grupo de vigília, Deus deu graça, expulsou lá, as 15 aceitaram Jesus, sabe? Então, coisas que marcaram a nossa vida. E quando não sei se vocês vão fazer essa pergunta, né? Mas como o pastor Eduardo falou também agora do ministério dele, quando eu recebi o chamado do pastor Marcos para dirigir igreja, estava também num momento muito difícil da minha vida, que eu estava desacreditado de mim mesmo, porque chega uma hora que você faz, mas é bom você ser reconhecido pelo homem, porque é um sinal que Deus está aprovando o seu trabalho. E aí eu me lembro que o Inocop estava passando um momento difícil, ia fechar a igreja, e eu fiz uma prova com Deus, se o Senhor tem algo na minha vida, eu quero um sinal. E não deu 4 dias, o pastor Marcos me ligou e falou, você vai assumir no Inocop no domingo. E lá estamos até hoje. Tá, já que você entrou e ia fazer essa pergunta, como foi para você receber esse convite do pastor Marcos na época? Olha, eu fiquei sem chão. Porque eu sempre, igual eu falei, eu imaginava ser líder de jovens. Mas pastor, a palavra pastor, sempre foi algo assim, não sei se de causar medo, mas algo muito além de mim. Uma responsabilidade além, né? Muito além. Porque eu imaginava assim, pastor, 40, 50, 60 anos. E quando eu recebi, eu tinha 24. Então eu fiquei pensando, falei, meu Deus, eu com 24 anos vou ensinar o quê? Mas a Bíblia fala que os planos de Deus
são maiores e melhores do que os nossos. Então eu aceitei, mas naquela, Deus é comigo. Eu creio que Deus é comigo e vamos. E uma experiência não um pouco agradável, como nosso amigo Eduardo aqui falou. Eu me lembro que eu fui assumir no domingo e na terça-feira eu vim para a sede trazer o livro Caixa. Os pastores tá até hoje aí, parabéns, Leonel, Deus é contigo e tal. E uma coisa que me marcou muito, não vou falar o nome por questão de ética, mas uma pessoa chegou em mim e falou assim, em mim e na roda, não dá parabéns ainda, porque vão ver se vai conseguir manter aberta. Falou isso. Aí os irmãos ficaram sem reação, imagina eu, tipo, falei amém, né, tipo, aí ninguém comentou nada, acabou o assunto. Só que está aberta até hoje, faz 5 anos quase que está aberta lá. Então, mas estou feliz. Eu me lembro que a gente veio do Jardim Nocop. E na época que o pastor Leonel assumiu a congregação estava passando muito difícil, né, Léo? E você vê hoje como está o trabalho ali, você vê Deus em tudo, né? Você vê que Deus é na vida do pastor Leonel, da Fernanda, e tem feito um trabalho excelente lá, os frutos estão lá para mostrar isso. Que Deus abençoe o pastor Leonel, e essa pessoa que falou agora está aqui. É bom que veja. Vai ver. Deixa eu continuar aqui. Vocês dois tocaram um assunto muito importante, que eu sei que vocês fazem, vocês buscam, vocês vão em montes, vigílias, buscam mesmo, oram. Isso é um diferencial para a vida cristã e para se tornar também um pastor, um cooperador, um pregador? É um diferencial? Sim, com certeza. Eu digo que é a base. Independente se você almeja algum cargo, todo cristão tem que buscar e tem que orar. Tem que ir para a vigília, tem que jejuar, porque independentemente do cargo, a gente é tentado em todas as áreas, em todos os momentos. E na vigília, no monte, olha, até arrepia, mas só para quem vai sabe como que é diferente. Você tem muitas experiências, marca a vida da gente. E uma vez, acho que o pastor Elcio, ele falava para mim, Léo, ora, mesmo se você não está passando por prova, porque um dia você vai passar por prova e não vai ter força para orar, mas essa reserva que você tem vai te levar a passar por esse momento difícil. Perfeito. Então, marcou muito minha vida, eu digo que é a base. E até hoje, para você fazer a diferença, tem que ter oração e jejum. O pastor Eduardo prega, eu estou pastor, quem canta tem que orar e jejuar. Porque eu lembro que uma pessoa cantando um hino move as águas, que não ora é uma coisa. Uma pessoa que ora cantando um hino move as águas, a água move. O céu move no lugar. Mas qual que é a diferença? É oração, é jejum. E eu sempre digo, você quer fazer a diferença? É um lema que eu tenho, não lembro se eu ouvi, mas é um lema que eu tenho. Faz o que ninguém quer fazer. E aí você vai fazer a diferença. Então, às vezes, eu nem pregava muito, mas a graça de Deus era tanto que eu só chorava. E a igreja sentia o poder de Deus. Então, é coisa linda, porque é a presença de Deus que faz isso. E, aproveitando o gancho, teve uma vez, que é uma experiência particular, que Deus começou a me usar muito, muito. Eu cantava um hino, o fogo caía. Pregava uma coisa. Eu falava, olha como que é, né? Deus, eu tenho Deus mesmo, né? E o orgulho, a soberba começou a crescer no meu coração. E aí chegou um tempo que eu fazia tanta visita, tanta coisa que não dava tempo de orar. E aí não orava, não jejuava, e as coisas começaram a mudar. Eu pregava, não acontecia nada. Eu cantava, não acontecia nada. Eu fazia visita, não acontecia nada. Aí o Espírito Santo falou, tá vendo? Não é você que faz. Você parou de orar e de jejuar, mudou tudo. A partir de lá, nunca mais eu peguei e deixei de orar e jejuar. E detalhe, tinha uma vez que eu começando a pregar, e quando eu recebi a oportunidade, não sei se o Eduardo era assim, eu fazia um esboço de 2, 3 folhas, e ficava escrevendo. Chegava na hora, dava um branco. E uma vez eu recebi um convite para pregar no São João mesmo, eu lembro que me deram 8h30, e o culto acabava 9h. E eu subi todo com o peito estufado. Nossa, hoje, porque eu jejuei, porque eu orei, porque eu estudei, vai acontecer. Preguei 10 minutos e não aconteceu nada. Eu entreguei o microfone, era 8h45. Teve que cantar hino para poder... Eu desci chorando. E eu lembro que o Espírito Santo falou para mim assim, se você tivesse subido do jeito que você está descendo, você ia ver como ia ser diferente. E aquilo marcou minha vida.
Aí, numa outra oportunidade, eu subi chorando. Preguei 5 minutos, fogo caiu na igreja. Quem faz é Deus. Eduardo, também na questão dos desafios que você encontra sendo pregador itinerante também, conta pra gente um pouquinho. Desafios são muitos, principalmente pelo fato de quando Deus decide separar alguém muito novo. E a proposta de hoje é justamente essa, nós falarmos sobre propósito de Deus na vida de alguém. E eu tenho hoje 24 anos, Deus me chamou e eu comecei aos 18 para os 19 anos aproximadamente, e eu vivi muitas barreiras. Foram muitas pessoas que vieram questionar e perguntar, mas por quê? Por quê? Por quê? E o fato da gente viver uma vida na igreja, de estar ali na igreja, as pessoas querem associar a gente geralmente ao lugar que a gente está. E não sabe o que a gente vive no secreto. Não sabe o que a gente busca no secreto. E eu tenho, para a glória de Deus, pai e mãe. E eu tenho que louvar muito a Deus pela vida do irmão Sebastião e da irmã Maria Elvina, que desde sempre eles acreditaram em mim e eles me influenciaram a isso. O meu pai, aos 14 anos, ele fez com que eu lesse a Bíblia pela primeira vez. E por aí eu criei amor pela Bíblia, mesmo não sendo vocacionado, mesmo não acreditando em nada. E quando Deus me levantou, muitas pessoas ficaram, mas por quê? Como? Está acontecendo o quê? Será que ele tem muito amigo? Será que ele tem muita influência? O que levou ele a tal lugar? Quem colocou ele lá? Mas as pessoas não entendem o que é viver o secreto, o que é subir o monte da oração, o que é chorar na beira da cama, o que é você estar no serviço, estar na escola e a sua mente está ali direta, ligada com Deus, porque eu entendo que o reflexo do que você vive no público é o que Mateus 6,6 diz: entra para o quarto, fecha a porta e o Deus que vê, quando chega no secreto ele te honra. E o reflexo do que a gente vive no público é exatamente aquilo que a gente planta no secreto. Não tem como a gente viver no público o que a gente não plantou no secreto. Então, mediante toda a nossa limitação, toda a nossa pequenez, a gente enfrenta muitos desafios e eu vou ser sincero e direto, e esses desafios partem de pessoas que estão ao nosso redor mesmo. São os nossos irmãos, são pessoas próximas que batem nas suas costas, que pegam na sua mão e que pergunta: por que numa crise de pandemia dessa esse menino está saindo daqui de Belo Horizonte, está indo lá para São Paulo, pregar no Aviva Live? E isso acontece muito com a gente. Mas em meio a tantos desafios, o Consolador Fiel ele se manifesta em todos, manifestando o cuidado dele com a gente, manifestando a presença dele que nos abraça, que nos apoia. E chega um momento da vida da gente que a gente tem só nós e Deus. E é nesse momento que a gente vive as maiores experiências, quando está só nós e Deus. E em meio a tantos desafios, tantas coisas, a gente sempre vai permanecer, porque é Ele quem nos sustenta e nos coloca de pé. Amém. Você citou seu pai, sua mãe. Eles são pastores ou não? Eu posso dizer que eu sou a primeira leva da minha família, né? Nós somos uma família cristã e a primeira geração é o meu pai e a minha mãe, que eles se converteram a Cristo. E meu pai, ele é um excelente ensinador. Minha mãe me ensinou o que é orar e meu pai me ensinou o que é dedicar na Bíblia. Então eu vivi isso dentro de casa. Uma mãe que ora e um pai que estuda a Bíblia. Então, foi basicamente assim que eu cresci. Meu pai e minha mãe não têm cargo direto na igreja, mas eles têm um cargo dentro da casa deles que eles cumpriram com muito êxito. Graças a Deus. Aproveitando também o gancho, Ingrid, perguntar para o pastor Leonel também a questão da família, né? Que influencia muito, a gente sabe quanto seu pai e também a sua mãe foram influentes na sua vida, né? No seu chamado. Até queria saber que você contar um pouquinho também para a gente como foi a questão também da família ser influente nisso. A família é a base. E eu, graças a Deus, assim como o nosso irmão Eduardo aqui, eu tive exemplo dentro de casa. Minha mãe sempre foi de oração, tinha um círculo de oração
Ela sempre foi à tarde orar, 2, 3 irmãs, mas ela estava lá no meio. E meu pai nunca foi de pregar, ele gostava de evangelizar, que é o individual. Então ele sempre, até me lembro que quando consagraram ele a presbítero, ele não gostava de ficar em cima do púlpito, porque ele se sentia preso. Ele queria descer para o diaconato para poder entregar panfleto na porta da igreja, porque ele queria estar lá. E quantas vezes eu via meu pai entrando com bêbado, entrando com drogado para dentro da igreja, e sentava do lado dele e ficava assistindo o culto ali. Então eu tive exemplos. Sou o primeiro a ter da minha família assim de casa a ser pastor. No meu tio no Rio Grande do Sul ele é pastor, mas somos só nós dois assim. E a minha família teve um papel muito grande. Não sei se isso vai caber nessa pergunta ou vão ter uma próxima. Mas aí eu vou entrar, já que foi a questão da família. Eu sempre fui, não sei se o pastor Eduardo tem alguma coisa diferente, deve ter. Mas eu sempre fui de perguntar para Deus, Deus, qual que é a minha história? Qual que é a minha história? E não tinha história. O Igor perguntar para mim hoje nessa entrevista, qual que é a sua história, Leonel? Hoje eu tenho. Mas se perguntasse naquele tempo, eu nasci na igreja. Que graça, né? Nasci na igreja. Aí alguns falam, não, graças a Deus, você não desviou, tal, beleza. Mas eu não via graça nisso. Porque eu via pessoas vindo de fora, eu sou ex-drogado, Jesus me libertou, sou ex-prostituta, sou ex-ladrão, ex-maconheiro, tanta coisa, tantos ex. E a igreja eu via que se alegrava, porque não viu o paralítico andar, mas viu um ex-drogado falando da palavra de Deus. E por diversas vezes eu orei a Deus pedindo uma história. E num belo dia, por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai orar. A gente tem que ter sabedoria com o que a gente pede. Porque a Bíblia também fala, muitas vezes a gente não recebe porque a gente pede mal. Mas se a gente ficar insistindo, Deus fala, então você quer? Então toma. E eu me lembro que a minha história começou no dia 18 de abril de 2013. A minha história começou. Porque no dia 18 de abril, no dia 17, era uma quarta-feira, a gente estava em casa e a gente se arrumou para ir para o culto naquela quarta-feira. E aí a gente foi para o culto, participamos do culto, chegamos em casa, jantei, fiquei no computador, eu lembro que minha mãe sentou no sofá, e aí ela reclamou de uma dor na perna. Na época, se fosse hoje, vamos orar, tal, repreender, né? Mas achamos que era uma coisa comum. E 4 horas da manhã do dia 18 de abril, ela começou a passar mal, foi para o médico e 6 horas da manhã ela morreu. E tinha na época 21 anos, foi o maior baque. Não vou entrar muito nesse detalhe, senão a gente vai acabar com a entrevista. Mas, por fim, Deus levou ela. E aí, numa segunda-feira, eu em casa chorando, por causa do luto e tal, Deus pegou e falou para mim assim, como se eu estivesse conversando com vocês, você não queria uma história? Eu falei, eu queria. Então sua história começa hoje. Se você sobreviver a isso, você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Mas se você desistir, você não tem história. E a minha luta começou ali. Porque eu ia trabalhar, o diabo falava, vai se prostituir, vai usar droga, abandona a igreja. Porque, ó o fulano lá, usa droga, dá trabalho para a mãe dele, por que a mãe dele não foi? Olha o seu Deus fiel aí, o Deus que você tanto serve, tirou sua mãe agora. Olha como está sua família. E por diversas vezes, o diabo falava no meu ouvido. E quantas vezes eu lembro, eu trabalhava na Civesa, estava fazendo um freio, as lágrimas caíam. Mas, graças a Deus, passei esse momento. Deus escreveu a minha história. Todas as pessoas que eu pergunto, que saiu das drogas, prostituição, tal, eu pergunto, o que você prefere, perder sua mãe ou ter passado o que você passou? Eles falam, ter passado o que eu passei, porque minha mãe é minha base, minha mãe é meu alicerce. Então Deus provou eu da maneira mais difícil, o pastor Eduardo pode falar melhor, que podia ser provado. Então vamos dizer, eu passei no teste. Sinto falta da minha mãe, sei que ela está num lugar melhor. Ainda, eu lembro que quando eu não tinha oportunidade na igreja, minha mãe falou assim, eu estava no tanque de casa, ela falou assim, Léo,
Não chora. Olha o que ela falou, um dia você vai ter tanta oportunidade, você vai falar tanto, que você não vai querer nem falar. E acredite, eu estou vivendo esses dias. Você está entendendo? Então, sabe, eu tenho certeza que minha mãe lá no céu, meu pai está lá no Rio Grande do Sul, eu tenho certeza que eles têm orgulho de mim. Ô, Léo, a notícia do falecimento da sua mãe, você acabou de falar que foi um baque para vocês, né? Para a gente foi, imagino para vocês. Na época, a gente era bem menino e eu nunca tinha visto, nunca tinha passado por aquilo, né? Um momento de estar no dia do velório. E aquela situação toda marcou a gente. Nós, como menino ali, nós estávamos em grupo do Vila Olinda ainda, a gente estava todo mundo ali, a juventude toda ali. E aquele momento marcou a gente, porque era uma irmã, coluna na igreja, vendo vocês, os filhos, né? Passando por aquele momento, o seu pai também. Para mim, eu falo particularmente para mim, marcou muito, porque a gente sabia que a gente estava perdendo uma grande mulher de Deus aqui no momento. Foi de repente, né? Foi muito rápido, assim. Se é uma doença que você espera, vamos falar assim, do coronavírus, a pessoa pega, sabe que tem a probabilidade de morrer. A pessoa pega um câncer, a gente espera. Só que particularmente hoje eu falo que eu prefiro assim, porque você não cria aquela esperança. Ah, não, vai sair dessa. Sabe, foi tum-tum e pronto. E uma coisa que você falou, coluna na igreja. Eu lembro que a minha mãe, ela era bem quieta, mas o exemplo dela, o testemunho falava muito mais alto. Eu lembro que quando aconteceu isso, passou uns 3, 4 meses, eu comecei a andar na rua de casa assim, todo mundo falava, até de traficante, chegava e falava assim, nossa, Léo, de todo mundo que mora nessa rua, a sua mãe é a única que passa e fala bom dia, boa tarde, tudo bem, Deus te abençoe. Não fazia distinção. E aí eu olho para a Bíblia e a Bíblia fala que o testemunho dos pais na fé falam até hoje. Então a minha mãe foi um pai na fé, que o testemunho dela fala até hoje. E com todo mundo que eu converso, fala a mesma coisa. Então, o que nós temos que nos preocupar hoje é com o legado que a gente vai deixar quando a gente partir dessa terra. Então, Leonel, sua família é conhecida, quem nunca conheceu Leonel, né? Quem nunca soube das histórias de Leonel? Léo, teve uma época que seu apelido, podemos dizer assim, era Santarrão, Leonel Santarrão. Fala pra gente um pouquinho dessa época. Então, nessa época aí, a gente tinha a mocidade lá do São João, a gente tinha o líder de jovem, pastor Elcio, e ele nos incentivava a ler Bíblia, a orar, consagrar, e talvez, vamos dizer assim, as nossas atitudes eram um pouco diferentes das dos demais jovens. Uma coisa particular minha que eu vou contar, que uma vez eu sempre tinha o costume de sair de uma Santa Ceia e ir para a vigília, sempre, é de lei isso aí. Não via a hora de chegar a Santa Ceia porque sabia que ia ter vigília depois. E num dia eu faltei da vigília, Igor. Faltei na vigília, sabe por quê? Porque os jovens da sede iam para Pastelique. Rapaz, eu fui, mas pensa no arrependimento ter ido. Ah, por quê? Você não tinha dinheiro? Não. Porque a conversa era outra. O costume era outro. E tipo assim, eu fiquei me sentindo um peixe fora d'água. Tipo, nada contra eles. Não estavam pecando, estavam falando besteira. Não, mas era outra coisa. Naquele momento era o momento de você ir para a vigília, né? Já Sim, era o certo, né? Mas aí eu peguei e fui para a Pasteliga. Aí eu falei assim, aí Deus falou comigo, tá vendo? No seu lugar não é aqui. Aí talvez as nossas atitudes, por não ser como a dos demais, porque tipo assim, eu vinha passeio e convidava os jovens para a vigília. Então eu creio que de uma maneira ou de outra, eles sabiam que eu ia. Aí talvez por isso veio esse apelido Santarrão. Os que quer ser melhor, o Santarrão, o Doutor Santidade, não sei, tantos apelidos que colocavam, e eu não levava mal, eu brincava, porque tipo assim, exemplo, o Igor, o Juninho na época, são pessoas que a gente está acostumado a conviver, que a gente não levava na maldade, a gente brincava. Só que hoje, com o conhecimento de hoje, a gente sabe que na Bíblia fala, né, sede santo, porque eu sou o santo. Então, nós éramos bem-aventurados, se nós tínhamos esse apelido, porque eu não ia chamar uma pessoa que estava fazendo coisa errada de Santarrão.
Não é verdade? Então, hoje eu vejo que a gente fazia realmente a diferença. Só que a gente procurava se enturmar. Principalmente eu, como menino, já contei que eu brigava, fazia as coisas erradas, mas chegou um tempo que a gente amadureceu e eu comecei a ir para a vigília. E quando eu comecei a ter essas atitudes, os apelidos vieram. Então, foi a partir daí. Mas vocês podem me dizer hoje, né, nessa entrevista, se a gente queria ser melhor, se a gente esnobava, sabe, fazia aquela diferença, porque para nós, não, pensamento nosso, eu tratava todo mundo normal. Tinha pessoas que tinham medo de falar comigo, isso eu via. Exato, esse ponto mesmo. Exatamente por isso. Tinha gente que tinha medo de falar com você, porque, lá vem ele. Porque às vezes ia falar Daqui a com pouco vai você, me você já revelar. chicotava. É exatamente por isso que surgiu o Santarrão, doutor Santidade. Mas é normal, né? Maravilha. Glória a Deus. Eu brincava com o Leonel, mas eu tinha os meus limites também, viu, Léo? Mas Deus abençoe, Leonel. Eduardo, fala pra gente uma referência que você tem hoje. Eu tenho por referência, primeiro, meu pai, e eu tenho por referência 2 grandes amigos meus, que é o meu líder de jovem regional, pregador, presbítero Fábio Almeida, e também um grande amigo que eu tenho, que eu chamo ele de Mateus Baiano, é o Mateus Silva. Eu costumo dizer que eu tenho por referência quem eu conheço família, quem eu conheço testemunho de líder, de familiar, e que eu convivo com eles, né? Tem gente que prefere ter por referência quem está do outro lado do mundo, quem está fora do seu estado. Eu prefiro ter por referência quem eu convivo, quem eu tenho no meu dia a dia. E eles são 2 grandes amigos meus e pessoas que eu carrego por referência. Pregadores, homens de Deus que têm um testemunho a zelar, e eu tenho essas 2 pessoas como grande referência para a minha vida. Show, bacana. Me fala uma coisa, você se lembra quando você começou a pregar, sua primeira pregação? Eu lembro muito bem. Eu estava nesse intervalo da chamada, que Deus havia falado comigo, e eu estava me consagrando para que eu tivesse a primeira oportunidade. Nós vivemos uma transição de igreja, e a gente saiu de um campo e fomos para outro campo do mesmo ministério. E chegando nesse campo, que é onde eu estou hoje, a Assembleia de Deus do Bairro Industrial, ninguém sabia da minha vocação e só sabia que eu tocava na banda, mais nada. E nisso, um dia, culto de ceia, eu já estava quase há um ano lá, eu fui jantar depois da ceia na casa da irmã Rosilei, que é a nossa coordenadora do círculo de oração. E chegando na casa da irmã Rosilei, nós estávamos jantando, eu estava na mesa de frente para ela e ela olhou para mim e falou: meu filho, você tem uma chamada de Deus. Aí eu já abri o olho e olhei para ela. Ela foi e falou assim: e é no ministério da palavra. Aí meu olho já encheu d'água, porque quando falava disso comigo, meu coração estremecia, até hoje ainda. E Deus começou a falar comigo através dela. E dentre muitas coisas que ela falou, ela concluiu, ela olhou para mim e falou assim: se for para você pregar no círculo de oração daqui 2 semanas, você pregaria? E eu olhei para ela e falei assim: sim, eu pregaria. Deus renovou ela, renovou todo mundo que estava ali na casa dela, os filhos, o marido, eu, minha irmã. Deus renovou ela e ela levantou, veio, colocou a mão no meu ombro e falou assim: os céus estão em festa, porque Deus hoje está levantando um pregador dentro da minha casa. E aquilo para mim foi maravilhoso. Aí 15 dias depois está eu lá no círculo de oração, uma folha de esboço de 4 folhas, frente e verso de esboço, e me deram meia hora no círculo de oração. Eu orei, consagrei, 4 folhas de esboço, frente e verso. Cheguei com 12 minutos, eu já tinha pregado a mensagem inteira. Com 12 minutos. Aí eu comecei a falar o que eu sabia de Bíblia. E mesmo assim entreguei o microfone faltando alguns minutos. E eu me sentei. Quando eu me assentei, Deus usou uma outra irmã, dirigente do círculo de oração da nossa região ali, e ela veio,
tomou o microfone para cantar um corinho e ela me pediu para colocar de pé e falou comigo assim: dentro de poucos anos, esse tempo que você teve será muito pouco para você. E dentre essas coisas Deus falou por várias vezes, e de lá eu comecei a ter oportunidades. Dentro de menos de um ano eu estava viajando a região das praias no Rio de Janeiro para pregar em conferência, e Deus já tinha aberto as portas para mim. E eu posso dizer que a partir de menos de um ano em que eu comecei a pregar, Deus já me deu uma agenda para eu poder pregar 5 vezes por mês, e por aí foi indo, graças a Deus. E quando você começou essa questão também da sua primeira pregação, como que foi? Você era tímido ou você sempre lidou bem em falar em público? Eu sempre tive a timidez até a primeira vez em que eu peguei o microfone para pregar na minha vida. Eu já tinha falado em células, eu já tinha falado para jovens, eu já tinha lido texto em cultos, mas desde a primeira vez em que eu peguei o microfone nesse ciclo de oração para pregar, eu continuo sentindo frio na barriga, eu continuo suando, eu continuo tudo, mas eu tenho uma confiança, porque eu aprendi algo com o Mateus Silva. Ele me falou assim: a palavra que você prega é suficiente, você não precisa de mais nada, só dela, vai e prega ela, que ela faz, ela se garante por si. E de lá para cá eu comecei a crer tanto nisso, que eu não consigo mais. Você me conhece, nós somos amigos há já um tempo, e você sabe que quando eu estou com você, eu consigo me abrir. Mas dependendo da situação que eu estou perto de pessoas, eu já fico mais fechado. Esse sou eu. Mas quando eu começo a pregar, parece que as coisas estão diferentes. É literalmente Deus vocacionando. E todas as vezes em que eu termino de pregar, que eu me ajoelho, eu não estou fazendo outra coisa a não ser agradecendo a Deus, porque eu sei que eu sou completamente incapacitado de qualquer coisa. Mas Ele vem moldando isso em mim para a gente poder entender que tudo baseia na dependência que nós temos que ter a Ele. Eduardo, você já teve algum cargo na igreja? Foi só músico? Antes disso você liderou algum grupo de jovens, alguma coisa? Ou foi só músico e depois daí já partiu para a pregação? Eu sempre ajudei na igreja de forma direta e indireta. O fato de quando eu era músico, eu sempre fui muito assíduo à escola dominical, cheguei a ser secretário de escola dominical, eu sou professor de escola dominical, eu ajudo de uma forma indireta em alguns departamentos da igreja, e no antigo ministério, no antigo regional onde nós estávamos, eu cheguei a trabalhar alguns anos com o departamento de marketing e comunicação da igreja. Mas o único cargo mesmo que eu tive foi esse da escola dominical, trabalhando como professor de escola dominical e auxiliando na superintendência de escola dominical. Mas eu nunca liderei jovens, essas coisas. Muita gente pergunta: você tem vontade? Eu sou sincero, tenho muita, mas eu não sei se é para isso que Deus tem. Mas eu sei que eu estou onde Deus quer que eu esteja, e eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu carrego uma frase comigo que é: faço o que amo e amo o que faço. Ô, Leonel, vocês falaram bastante essa questão também da oração, né, do jejum escola dominical. E eu me lembro que eu fui batizado no Espírito Santo num culto de oração. A gente não perdia um culto de oração. Toda segunda-feira a gente estava ali. Escola dominical, meu Deus, era 8 horas da manhã, a gente estava pronto para ir para a escola dominical. Nós não perdíamos a escola dominical de jeito nenhum. A gente tinha até aquele negócio: você vai contar presença lá, porque no fim da escola você tem um prêmio. E a gente queria ganhar aquele prêmio. Então a gente não perdia nada, fazia as lições, acompanhava todas as lições. E a gente vê hoje que é uma dificuldade muito grande, né? A gente que está na frente do trabalho da mocidade, fala que vai fazer uma campanha de oração, meia dúzia que vem. Escola dominical, você conta o Pedro, Tiago e João, que está aqui. É sempre esse pouco interesse que a nossa geração hoje tem dificultado muito, né, essa questão também do chamado. Porque, como vocês falou, para você ter um chamado de Deus e exercer esse chamado, você precisa da oração, você precisa do jejum, né, você precisa aprender para depois falar, né? Eu também queria que você comentasse um pouco sobre isso. Igor, eu estava
comentando com a Ingrid aqui um pouquinho, antes de a gente entrar, a gente tem que destacar duas coisas, para não sobrecarregar um lado e não sobrecarregar o outro. Primeiro ponto, você perguntou para ele a respeito de referência. Eu tive muitas referências no meu tempo. E olhei, observei as coisas boas que eles faziam, porque todo mundo erra, mas eu peguei as coisas boas, as qualidades que podia agregar algum valor a mim e procurei seguir. Hoje em dia, nós podemos, como está na conversa, falar, não, é e não é. Temos referência hoje? Se a gente falar temos, beleza. Não temos, aí é um problema. Entendeu? É um problema. Com relação ao que você falou, eu também fui muito de escola dominical, vigília, oração. Eu costumo dizer que o culto de oração era o melhor culto. É o melhor culto, não era, é o melhor culto. Mas a questão aí você perguntou a respeito da liderança hoje, porque da dificuldade para atrair os jovens nessa questão. Marca vem 2:3. Eu me lembro que quando eu sempre gostei de trabalho de vigília, e sempre quando eu comecei, era Pedro, Tiago e João. Sempre foi isso aí. Porém, teve vezes que Deus, de alguma maneira, queria abençoar e queria ter misericórdia de nós. Não, eu estou com vocês, mas eu vou fazer algo diferente. Teve vezes de vigília, a gente ter 30, 40, 50 jovens. Bastante jovens. Acho que você chegou a fazer parte de alguns deles. Então, Deus nos abençoava. Eu aprendi com os meus pais na fé esse trabalho. Porém, eu tinha interesse de aprender também. Hoje, o jovem tem esse interesse? É uma pergunta que daí nós teremos que fazer para eles. Se eles querem, se eles almejam o ministério. Porque eu almejava, não sabia o quê, mas eu gostava de estar falando de ar livre, vigília, eu gostava. O jovem hoje, ele gosta? Ou ele quer ficar superficial? Ele quer cantar o hino ali, derramar uma lágrima ali, para ele estar bom, ele se contenta com aquilo. Eu nunca me contentei. Se eu tinha um dom, eu queria ter 2. Se eu tinha 2, eu queria ter 3. E assim sucessivamente. Mas o coração do jovem hoje, onde que está? Essa é uma boa pergunta, que precisaria ser feito para eles. E para você ter êxito num trabalho de vigília, eu costumo dizer assim, para os jovens que vinham comigo na época, quando eles verem você no culto normal, cheio do Espírito Santo, falando língua estranha, profetizando, eles vão perguntar, o que você está fazendo? Aí você dá a receita, vigília, toda sexta-feira, 10 horas da noite, na sede. E eu creio que eles começaram a fazer isso, porque é natural, quando você sente a presença de Deus, quando você está buscando, você já está cheio. Aí você chega no culto, no hino da harpa, quantas vezes você já começar a falar língua estranha, você já começar a profetizar, porque a presença de Deus já estava com você. E as pessoas queriam saber. Hoje em dia, talvez o que falta, de uma maneira geral, é a nossa perseverança na oração. Porque a gente às vezes vê, mas lá na sua igreja não tem oração. Tem. Mas na igreja do fulano não tem oração. Tem. A questão é, eu quero orar? Eu quero buscar? Porque não é o templo que é frio. O templo é 4 paredes. Eu sou o templo do Espírito Santo. E a Bíblia fala que ele faz morada em mim. Então, se eu não sinto a presença de Deus, não é porque a mensagem não foi boa, não é porque o hino não foi bom, não é por causa do líder jovem, é porque eu estou frio espiritualmente falando. O pastor Zé Araújo, que é um dos exemplos que eu tenho, ele falava assim, Léo, uma frase que ele falou, se um dia eu for para o culto e não chorar, a culpa é minha. Eu que estou em falta com Deus. Então, eu levo isso comigo até hoje. Então, talvez o problema do jovem hoje, talvez seja ele não mostrar interesse. Muitas das vezes nós que estamos na liderança, às vezes falta perseverança. Porque falar assim, Léo, você vai começar a orar, um mês vai ter 30 jovens. Não vai. Não vai ter. Você tem que ir. Conversando com uma pessoa essa semana, ele falou, a oração é um exercício. Que igual você tentar sair correr, dar uma volta no quarteirão agora, se você não tem o costume, você não vai aguentar metade. A oração, no começo, você ora 15, 10, 15, 10. E aí que você vai exercitando, e você vai acostumando a orar 1 hora, 2 horas, e você ora.
Então, o jovem de hoje, por exemplo, quando eu estava fazendo aquele trabalho que tinha aquele grupo, tinha jovem que veio perguntar para mim assim, o que é dom espiritual. E eu fiquei, nossa, como assim? Nasceu na igreja e não sabe o que é dom espiritual? E aí eu tive que explicar, entrar na Bíblia para ver. Então, uma coisa também que me motivou, uma crítica que me motivou. Uma vez eu estava orando, ainda jovem, falando, Deus, levanta a mocidade, desperta, tal, porque eu não quero fazer a diferença sozinho, eu quero que muita gente faça. E um pastor chegou em mim e falou assim, desiste de orar por esses jovens, porque eles não vão ser isso. Ele falou isso para mim, um pastor. E eu peguei, eu falei assim, eu vi aquilo, num primeiro momento fiquei triste, só que eu continuei orando. E eu creio que um dia, a mocidade, todos os jovens, irão sentir esse impacto e irão ser cheios da presença de Deus. Mas é através da perseverança. Se eu tivesse desistido por causa do número, eu não teria tantas histórias para contar. Às vezes não tinha aqui da nossa igreja, mas vinha de outros ministérios participar. Então, de uma maneira ou de outra, Deus ele nos visitava e nos abençoava. E eu tenho certeza que, se eu perguntar para quem fez parte daquela época, com certeza dá saudade. Ô, Léo, falando da Almadric, hoje, aqui nossa igreja tem uma leva de jovens muito bom, muito bom. A gente não tem o que falar. A Almadric, para mim, é a melhor mocidade que a gente tem no mundo, gente. A Almadric é fenomenal. Tem jovens que fazem a diferença, assim. Hoje tem, e eu até queria falar um pouco disso também, que dessa liberdade que a gente tem no nosso ministério. O bispo Samuel Ferreira, com a visão dele, o nosso pastor aqui em Rio Claro, o pastor Roberto Arruda, tem dado essa liberdade para nós, né? Tem confiado em nós. Eu, você, o Eduardo, a Ingrid, a gente ainda é muito novo. Sim. E a gente lidera a mocidade, você é pastor de congregação, né? A gente está aqui fazendo trabalho. Então, eu sempre falo isso, já falei isso no programa, dessa liberdade que a gente tem. E eu até quero agradecer ao nosso pastor Roberto, pela confiança que tem depositado em nós. Né? A nossa geração, sim, está fazendo a diferença. Eu acredito nela. Porque eu vejo muitos jovens cheios. O Eduardo. O Eduardo, crente, pregador, prega muito. A gente vê que tem uma vida constante de oração. Leonel, desde quando a gente é novo, a gente acompanha o Leonel. Entendeu? Então tem jovens, sim, que fazem a diferença. Né? Esse pastor que falou com você, às vezes, não foi feliz com esse comentário. Né? Porém, a nossa geração é uma geração, sim, que tem feito a diferença. E eu quero agradecer, mais uma vez, ao nosso pastor e o bispo também, o nosso bispo, por ter confiado em nós. Hoje a gente vê ministro com 20 anos, ministro que já jovem de 20 anos, que dirige congregação e que tem feito um ótimo trabalho. Eu conheço eu vou até falar o nome dele, pastor Levi Jorge. Eu acompanhei desde o momento que ele dirigiu a congregação lá em Alto de Vila Cisper, São Paulo. Ele pegou a congregação, coisa de meses, a congregação estava virando de gente, não cabia mais. Fez um excelente trabalho, a gente tem visto jovens que o bispo tem confiado, feita a diferença. Então, não é todos, mas tem sim essa diferença, sim, no meio da mocidade, tem jovens sim que tem feito a diferença, que ora, que busca. A gente acabou de acabar uma campanha de oração, que a gente fez de 8 dias de jejum e oração com a mocidade. O pessoal abraçou a causa, a diretoria da mocidade abraçou a causa. Então a gente tem sim orado, tem buscado, e eu acredito sim na nossa geração. Talvez os antigos, não sei se a gente pode usar esse nome, né? Duvidam da nossa capacidade. Eu sei que nós temos que respeitar, cada um fica no que foi chamado. Exemplo, que eu vou falar do Igor, né? Tipo, sempre na igreja, sempre se envolvendo, a Ingrid. Se a gente for citar nomes, tem parte de louvor dos músicos, sabe? Tem vários. Então tem os remanescentes. Só que muitos duvidam da nossa capacidade. E aí o que deixa eles duvidarem? Porém, quando nós tivermos a oportunidade de fazer, nós temos que fazer o melhor. Nós temos que fazer assim algo que venha marcar, porque duvidaram da minha capacidade. Eu tenho certeza que você está na frente, duvidam também da sua capacidade. Só que nós não temos que olhar, assim como eu não olhei, nós não temos que olhar para as pessoas que nos colocam para baixo.
nos diminuem, que duvidam da nossa capacidade, nós temos que olhar para um. Mas é só um. Mas é para esse um. Eu acredito em você. Porque, estava conversando com a Ingrid aqui antes, quantos me davam oportunidade para pregar? A nossa igreja tem 19 congregações. 4 pastores dava para mim pregar. Só que era direto, constante. Só que de 19 igrejas. Então não são todos que acreditam no nosso chamado. Mas não é por isso que a gente tem que desanimar. Fiel é aquele que fez a promessa. Então, eu tenho certeza que aqueles que buscam de verdade vai fazer e estão fazendo a diferença. Quando vão cantar, quando vão pregar, quando vão fazer uma obra social que nós temos. Então, Deus tem os seus escolhidos. Só que eu não me... Como que eu posso dizer a palavra? Eu não fico satisfeito. Por que você não fica satisfeito? Porque eu quero todos. Você não é bom fazer esse trabalho? Não é bom sentir a presença de Deus estar envolvido? Eu não sou aquela pessoa que fica, não, para mim, tá bom. Não, eu quero que todo mundo sinta o que eu estou sentindo. Veja o quanto é bom, depois de uma reforma que nós estamos fazendo, lavar essa igreja, cantando, dando risada, com alegria. E quantos que perdem essa oportunidade? Você está entendendo? Então, tem os chamados, eu tenho certeza que tem as pessoas que amam, só que tem tantos jovens, muitas das vezes, desapercebido, que só vem, exemplo, na igreja na época de congresso, na época que tem alguma coisa diferente, aí você fala, meu Deus, se ele soubesse como é bom estar no dia a dia, exato, como é bom estar envolvido. Então, esse o meu pensamento, não que não tenha, tem os remanescentes, mas eu queria todo mundo. Não sei se eu sou você nunca fica satisfeito, mas eu queria todos que participassem. Sim. Não, mas realmente, a gente fala, né? Porque realmente não tem jovens que quer sentir o que a gente sente, né? Porque desde assim, eu vim para cá com 15 anos e eu conheço você desde essa época e eu vejo que você é aquela pessoa que sempre buscou, sempre é referencial também para muitos jovens aqui. E a gente lava a igreja, congresso, se prepara e tudo mais, e às vezes a gente não vê nos jovens de hoje, alguns jovens de hoje, essa vontade, né? Essa força. Então, é por conta disso mesmo. Mas, voltando aqui para a parte de pregação. Vocês são 2 jovens mesmo. O Léo, desde que eu conheço, ele falou aqui que é questão de oportunidade. Por quê? Porque a palavra dele é uma palavra firme. É uma palavra firme mesmo, daquela de puxão de orelha, às vezes, né? Isso é bom, fortalece. Precisa, né? O Eduardo, na segunda-feira que ele esteve aqui fazendo a live, também foi uma palavra poderosa referente à volta de Jesus. E precisa, eu quero que vocês falem um pouquinho disso, de vocês ser jovens pregadores que não estão para pregar qualquer palavra, mas sim um evangelho verdadeiro, genuíno. Eu prezo muito em falar aquilo que Deus propõe ao coração da gente. Os estudiosos, né, os hermeneutas, eles vão dizer que você estuda a palavra e você prega o que você estudou. Eu prefiro ficar com a parte 100% espiritual. Eu não vou falar simplesmente o que eu estudei, mas eu vou falar a revelação que Deus me deu e a aplicação que é o que Deus me dá na hora. Nós temos que entender. Eu estou escrevendo sobre isso, sobre os 3 pontos da mensagem. É o que você estuda, o que Deus te dá e o que Deus lhe dá na hora. Você estuda, Deus te dá a revelação e a aplicação é o que Deus traz para você na hora. Porque a aplicação, em outras palavras, é Deus falando hoje. A aplicação é Deus falando no momento. Então, a gente vive um tempo, se é que eu posso falar assim, mas que muitas pessoas estão preocupadas com o que vão dizer e como vão taxar a sua mensagem. Se o número da aceitação da sua mensagem vai ser alto, se as pessoas vão gostar daquilo que você está pregando, só que eu prefiro prezar pela aceitação do que Deus está me direcionando. Hoje nós vivemos um tempo, para a glória de Deus, de grandes líderes, de grandes homens de Deus, que eles sabem quando é Deus que está usando um pregador e quando não é Deus que está usando. E eu preguei uma mensagem aqui no domingo, pastor Roberto Arruda, pastor Renan, eles me deram essa oportunidade e foi uma palavra para o nosso dizer, pentecostal, né? Pentecostês, foi uma palavra pesada,
mas eu sei que eu tive a aceitação, chegou até a mim a aceitação. Por quê? Porque o pastor entendeu que não foi o Eduardo, mas foi Deus através do Eduardo. A mensagem que eu preguei segundo, uma mensagem de arrebatamento, eu sei que eles entenderam que não foi o Eduardo, mas foi Deus através do Eduardo. Porque as pessoas querem sempre taxar a mensagem do Eduardo, mas não é a minha mensagem, é a mensagem da Bíblia. Agora, a partir do momento em que eu saí da Bíblia, aí podem taxar a minha mensagem. Mas esse nível de aceitação, por muito tempo, ele foi considerado abaixo. E vai até agora uma cutucada, foi justamente pelo fato da teologia neopentecostal, que quando trouxe essa tal da teologia de pensar simplesmente no que a terra tem a nos oferecer. Mas graças a Deus nós estamos pulando esse nível. Com relação a mim, mesmo pensamento do nosso irmão Eduardo, eu costumo estudar, ler, mas na hora a gente fica na dispensação. Eu tenho um costume meu, que vou falar sobre o Salmo 91. Aí eu fico esperando confirmação na leitura oficial, confirmação no hino, sabe? Alguma coisa que bata com a palavra. E eu procuro observar o que Deus está falando no culto. O que Deus está falando desde o começo. Eu fico ligado, se eu vou pregar, e vou ficando. Opa, Deus está falando sobre restauração. Vou pregar sobre volta de Jesus? Não, tem que pregar o que Deus está falando no momento. E muitas das vezes, não é que a palavra é dura, é que muitas das vezes nós que estamos acostumados a pessoas com palavras de autoajuda, entendeu? Vai dar tudo certo, Deus vai te dar e tal. Só que muitas das vezes, e se dá errado? Uma vez eu ouvi um pastor dizendo que ele falou assim, que nós estamos ensinando os nossos crentes da maneira errada. Nós não estamos preparando eles para o dia mau, para o dia difícil. Porque quando chega o dia difícil, a pessoa desvia. E aí vai perguntar, onde está o Deus? Onde está o Deus? Então, eu tenho o costume de pregar a Bíblia. Aí vai do ouvido de quem está ouvindo, se vai entrar com uma palavra dura, ou com uma palavra de correção, de exortação. Então eu procurei, e procuro, levar muito a sério e ser sensível à voz do Espírito Santo. Um exemplo hoje, a gente ministra palavras assim como o tema, o poder da palavra, que a gente comentou, que a gente falou na tarde da bênção. Deus colocou este tema no meu coração. É uma palavra de bênção, mas você tem que acreditar no poder da palavra. Você está entendendo? Então, a pessoa que está nos ouvindo muitas das vezes, se ela tiver uma falta de fé, ela vai pensar que é uma palavra dura. Você está entendendo? Ela não vai entrar pela sua linha de pensamento. Então, por ter essa palavra realista, vamos dizer assim, a pessoa mostrar a verdade. As pessoas às vezes não têm uma aceitação boa. Só que graças a Deus, se eu não prego na igreja, eu prego no ar livre. Se não prega no ar livre, prega na visita. Então, Deus nunca fechou a porta para mim. Deus sempre deixou a porta aberta, porque sempre tem pessoas que querem ouvir a palavra. Sempre tem pessoas que preferem tirar o curativo, passar um metiolate ali para sarar de vez e deixar curar. Os famosos coach, né? No ano de 2018, nós tivemos, eu falei também isso uma vez aqui no programa, nós tivemos um EBON aqui na nossa igreja, que para mim marcou. Eu sempre tive esse pensamento, mas naquele EBON selou o que eu tinha comigo. O tema foi lealdade e deslealdade. E eu acho que isso também é muito importante também no chamado de uma pessoa. Você ser leal ao ministério, leal à sua igreja, ao seu pastor, ser constante, né? Obedecendo sempre, né, ao seu pastor. Interessante também que a gente vê hoje, se você pegar uma foto, né, da nossa igreja de alguns anos atrás, vamos pôr aqui 5 anos atrás, não vai muito longe não, e você vê ela hoje, muitos não estão, muitos já não estão, né? Aí fala, mas Deus falou que eu seria, mas cadê? Não era para estar aqui, não era para estar firme, não era para estar constante, ser leal ao seu chamado, ser leal à sua igreja. E eu até queria, Léo,
e o Eduardo também, eu vou perguntar para ambos, os dois, que falasse um pouco sobre isso também. Para mim claro que a oração e o jejum também é muito importante, mas essa questão também da lealdade e deslealdade na igreja, ao seu pastor, ao seu ministério, também é fundamental. Eu costumo dizer que o sucesso da vida ministerial, ele parte da obediência. E eu vivi isso. Quando Deus começou a abrir as portas, o meu pastor me falou assim: eu quero você aqui. Eu nunca cheguei no meu pastor e falei assim: pastor, estou saindo para pregar. Eu falava assim: pastor, recebi o convite tal dia, posso ir? E ele falava: pode. Posso ir? Posso, pode. E isso foi por meses e meses e meses. Teve um dia que eu cheguei no meu pastor Josué Fernandes, eu tenho um grande apreço por ele. Ele é o nosso diretor das relações ministeriais do nosso ministério na Grande BH. E ele falou comigo: meu filho, eu vou precisar de você aqui nessa quarta-feira. Ele não me deixou ir. Eu cheguei na quarta, falei: pastor, eu tenho um compromisso domingo. Meu filho, eu vou precisar de você no domingo. Eu não fui. Passou 2 semanas, falei: pastor, no domingo eu vou ter um outro compromisso. Meu filho, eu vou precisar de você no domingo. Por 3 vezes. Nas 3 vezes eu não questionei, nas 3 vezes eu fui obediente. Cheguei num culto de ceia e ele falou: quarta-feira você prega. Só que eu vou te dar 15 minutos. Eu fui, preguei 15 minutos, foi uma saudação, estava tendo oração. Eu fiz isso, quando chegou ele me chamou embaixo na igreja, me chamou na sala e falou assim: a partir de hoje, você não precisa me pedir para pregar. Você vai pregar em todos os seus compromissos. Mas eu te quero aqui, todo o culto de ceia e toda a escola dominical. Mas a partir de hoje, você não precisa me pedir mais. Por quê? Eu fui obediente ao que ele tinha me falado. Eu fui obediente ao que ele me falou. E ele falou comigo: você tem total liberdade. E hoje, com o pastor Daniel Silva, nós vivemos a mesma coisa. Ele sempre prezou por esta obediência. E eu penso que o princípio de tudo é a obediência. Não tem como você crescer. Eu costumo dizer isso para quem me pergunta, mas a maior qualidade de um pregador e de um cantor é que as pessoas saibam onde é o endereço dele. Opa, ele congrega naquela igreja ali. Ele tem raiz lá. O pastor dele sabe quem é ele. Os irmãos sabem quem é. Se eu chegar e perguntar, eles não vão falar: é um estrangeiro que vem aqui 1 vez por mês, 2 vezes por mês. Não. Tem muita gente que se preocupa em ter muitas agendas. Eu falo de coração aberto, eu nunca vou me preocupar em ter muitas. Eu vou me preocupar em ter boas agendas e em saber que o meu pastor sabe onde eu estou. E que eu sempre estou debaixo da bênção dele. Então, para a glória de Deus, qualquer lugar que eu chego com a minha carta, debaixo da bênção do meu pastor. Ele me liga: tá bem aí, meu filho? Tá tudo jóia aí? E eu penso que a obediência e você honrar sua casa é em primeiro lugar. Antes do pastor Leandro responder, eu aprendi isso já meio, com o pastor Wells, na época do Vila Olinda. Ele já vinha de frente com a gente, e na época a gente mexia no som e a gente gostava de ir em Leme, que Leme era a cidade dos jovens lá, né? Sempre gostava de estar lá. E eu saí uma vez sem avisar. Tinha culto no sábado à noite, a gente ficou de sábado a domingo e eu saí sem avisar. Ele me ligou no sábado à noite. Eu tudo lá festejando, brincando e tal. Ele falou assim: onde você está? Eu falei: eu estou em Leme. Você não tem compromisso no som? Eu falei: tenho. Então eu quero você aqui amanhã. Eu ia ficar para segunda-feira. Eu falei assim: pastor, mas eu quero você aqui amanhã. Então, comigo eu aprendi jamais, no reino, com ele. Eu peguei minhas coisas tristes, porque eu queria ficar lá, mas eu vim. E aí, naquele dia, no domingo, no culto, depois do culto da noite, ele pegou eu na salinha, a gente conversou ali, eu e ele no particular. Conversamos ali no reino, ele me falou e eu nunca mais esqueci. Eu sempre, quando eu fazia alguma coisa, eu procurava ele e falava. Eu até quero agradecer ao pastor Elcio, tudo que eu sei hoje, tudo que eu tenho hoje, eu quero agradecer ao pastor Elcio, que também investiu na gente. Ele foi meu pastor durante 5 anos no Vila Olinda, acreditou mesmo na gente e me ensinou muito e muito bem. Que Deus abençoe o senhor, a pastora Ângela e a toda a sua família. Então, Igor, essa relação como ser fiel ao ministério. Eu
venho da mesma escola que você. O pastor Edmilson ensinou o pastor Elson nos ensinou também. E todas as vezes que as poucas as vezes, né, que eu recebia convite para pregar, eu recebi o convite, chegava nele e perguntava: pastor, eu recebi um convite tal dia, eu posso ir? Graças a Deus, pelo que eu me lembro, todas as vezes ele liberou, nunca tive problema quanto a isso. Mas, abrindo um parênteses, com a geração de hoje, muitas das vezes, eles chegam assim: estou indo. E muitas das vezes nós, como pastor, ou às vezes líder, fica: tá bom, tá indo, então vai. O que você vai fazer? Vai proibir? E só que, muitas das vezes, nós provamos as pessoas e a fidelidade delas com um não. Você não vai hoje, fica. Se a pessoa ficar brava, espernear, você já vai conhecer a pessoa. E eu fiz isso algumas vezes e conheci algumas pessoas realmente como elas eram. Não foi assim o que eu esperava, entendeu? Algumas delas. Mas, fazer o quê? Nem todas aprenderam como a gente aprendeu. Então, eu louvo a Deus pelo ministério de Madureira, que eu cresci. Tenho bons exemplos, falo bem aonde eu vou. Infelizmente, igual você falou, se pegar uma foto de 5 anos atrás, muita coisa mudou. Mas a maioria das pessoas que às vezes saem ou chegam, aconteceu esses dias na congregação, uma pessoa saiu e eu perguntei: você orou? Deus falou com você? Não. Você orou? Também não. Está saindo sem orar? Estou. As pessoas não se preocupam tanto em orar e ver se é da vontade de Deus para sair. Aí que está o negócio, você está entendendo? Aí muitas das vezes saem, às vezes dá certo, às vezes não, só que não tem humildade para voltar, entendeu? Aí que é complicado. Eu, graças a Deus, eu venho da escola do pastor Elcio, pastor Edmilson, sempre que acontecia alguma coisa, vamos orar. E se orava, resolvia, e tudo certo. Acontece que hoje, muitas das vezes, as pessoas não oram para tomar as decisões e acabam saindo. Então, eu não sou esse tipo de pessoa, entendeu? Eu procuro honrar meu pastor Roberto, louvo a Deus pela vida dele, pastor Marcos, que tem nos honrado até hoje, tem estado conosco. Então, eu procuro fazer sempre o que tiver ao meu alcance no ministério, seja para limpar a igreja, seja para servir uma santa ceia, para uma visita, sempre procuro estar disponível. E sendo assim, a honra ela vem da parte do homem, no caso o homem de Deus. Deus honra quem é fiel a Ele. Eu não posso reclamar. Não esperava, com 24 anos, chegar a ser pastor. Só que o que eu estava fazendo no oculto, Deus ele estava vendo e reconheceu. E temos várias referências, né? Durante o programa vocês citaram algumas referências. Eu também, pastor José Araújo foi meu pastor, foi através dele que eu vim para cá, para a sede. Me ajudou muito no começo, ali na caminhada. Então, só tenho a agradecer. São várias referências que a gente tem, né? Dos mais, você falou mais antigos, mas irmãos mais antigos aqui da igreja. E a gente pega como exemplo, né? Se estamos aqui hoje, se hoje é pastor, se hoje está na liderança de jovens, é porque pegou os mais antigos aí como exemplo para a vida. Isso é muito importante. Para finalizar aqui, a gente já falou um pouquinho, né? Hoje falamos bastante. Eu quero perguntar para vocês a questão de sonho ministerial. Você tem algum sonho, Leonel? Você tem algum sonho, Eduardo? Então, com relação ao grande sonho, eu vou contar aqui as vezes que Deus falou comigo e vocês interpretam da maneira que vocês quiserem. A primeira foi que eu estava numa visita e Deus usou uma pessoa para falar que ela via vários barcos no mar, vamos dizer assim. E eu não aparecia. Ele via um barco, um exemplo, chamava Ingrid, outro Igor, outro Eduardo, mas eu não aparecia. E depois de um tempo que todo mundo chegava no seu objetivo, chegava eu, lá atrás, vindo muito devagar. E aí a pessoa pegou e perguntou para Deus: mas por que ele está vindo devagar? Aí Deus falou para ele: primeiro por causa do tamanho, que era um navio gigante.
E segundo, porque ele não está vindo sozinho. Ele está vindo com um monte de gente com ele. E a segunda vez que Deus falou comigo, e detalhe, essa primeira visão foi antes de eu estar como pastor. A segunda eu já era já. Tem uma pessoa que mora 3 casas para cima de casa. Ela estava lavando louça na pia dela, e Deus falou para ela que naquela casa, apontou minha casa, disse que morava o Moisés. E por 3 vezes falou, e as 3 vezes ela falou, não, ali mora o Leonel, ali mora o Leonel. E aí na 4ª vez que Deus falou com ela, ela entendeu. Que aí Deus abriu a visão para ela, que Moisés, da Bíblia, que guiou um grande povo, tal, era o que Deus ia fazer na minha vida. E ela chegou e contou isso para mim. Aí se você me perguntar qual que é o seu grande sonho, vocês interpretam, através desses sonhos que eu contei. É muito grande, mas para Deus nada é impossível. A respeito de grandes sonhos, eu vou seguir a linha de pensamento do pastor. Deus falou comigo uma vez através do pastor Marco Feliciano. Em BH existe um templo que chama Templo dos Anjos, da igreja quadrangular. E eu fui um domingo de manhã vê-lo pregar, e por coincidência um amigo meu é solista do coral, e nós entramos para a sala para conversar. E nessa conversa eu estava aguardando ele terminar de tomar o café para mim poder tirar uma foto com ele. E o Marco Feliciano, para mim, é uma grande referência no início da minha chamada e tudo mais. E eu estava ali esperando ele. Ele olhou para mim e falou assim, você está querendo tirar uma foto? Eu falei assim, sim. Ele falou, pode vir cá. E ele sentado, eu fiquei de pé do lado dele. Ele tirou a foto comigo, se levantou, colocou a mão no meu ombro e falou assim, talvez eu não seja a pessoa que você esperasse que falasse isso com você. Mal sabia ele que era assim, né? E ele foi e falou comigo, mas Deus me disse que da unção que Ele me deu, Ele faz descer com você de uma forma dobrada. E ele me abraçou e falou, você crê em compartilhamento de unção? Eu falei assim, sim, pastor. E ele me abraçou e orou comigo, profetizou sobre a minha vida. A gente foi renovado. Eu saí dali doidinho para contar isso para minha mãe e para meu pai. Aí quando eu cheguei em casa, estava com esse amigo meu, quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que ele fez, falou assim, nossa, o pastor Marco Feliciano profetizou na vida do Eduardo. E foi aquela coisa mais maravilhosa. E dentre tantas coisas que aconteceram, eu passei uma fase, há 2 anos e pouco atrás, em que eu preguei em um culto, um dono de terreiro de macumba se converteu, e eu passei uma luta espiritual. E nessa luta que eu passei, eu estava no trânsito, parado em um sinal de trânsito, e uma moradora de rua com um tanto de coberta, ela passou na frente do carro e falou, ei, psiu. Eu assustei na hora e olhei pelo vidro, e ela falou assim, eu vou te matar. E continuou o caminho dela. Eu passei dias e dias com aquela aflição no coração. E nessa aflição, Deus, quando eu já não estava mais aguentando, eu fui em uma concentração de jovens na congregação nossa, Nova Pedreira, e Deus usou a Luísa, nossa regente dos adolescentes, mulher de Deus, e ela veio, colocou a mão sobre a minha cabeça, ela profetizou sobre tudo isso e disse que Deus estaria me elevando de nível, e que povos, línguas e nações estavam me aguardando, porque Deus me levaria a esses povos. Então, os meus sonhos são exatamente uma oração que eu fazia quando eu era adolescente. Eu falava com Deus, Deus, eu quero sonhar os teus sonhos. Eu quero que o Senhor coloque os sonhos do Senhor no meu coração. Eu quero sonhar os sonhos que o Senhor tem para mim. E hoje eu sonho os sonhos que Deus tem para mim. Meu sonho é que cada uma dessas profecias, elas se cumpram uma a uma para a glória de Deus. Amém, glória a Deus. Pastor Leonel, Eduardo, para nós encerrar, deixe uma palavra para os jovens, irmãos que estão ouvindo, que têm um desejo, né, ministerial, um sonho ministerial, com o chamado que eles têm, desejo de crescer na obra. Deixe uma palavra para eles. Eu vou falar uma palavra de uma referência minha, pastor Marcos Feliciano também, uma pregação que ele pregou no Gideões 97 ou 98, o sonho de José. Ele, no meio da pregação dele, ele falou assim, sonhe e ouse sonhar, você nunca irá além dos seus sonhos. Isso está gravado no meu coração. Faça as palavras do nosso amigo pastor Eduardo, eu quero viver os sonhos de Deus. Talvez o jovem
o irmão, a irmã que vai assistir esse vídeo, viva os sonhos de Deus para a sua vida, pois os sonhos de Deus são maiores e melhores do que os seus. Que Deus te abençoe. E eu agradeço a Deus por esta oportunidade, agradeço a Deus pela vida da Ingrid, do Igor, nosso amigo pastor Eduardo, pastor Roberto também, toda a sua família, e muito obrigado por esta oportunidade. Viva os sonhos de Deus. Glória a Deus, né? Eu recebo as palavras do pastor sobre minha vida. E a palavra que eu tenho a deixar a você, vocacionado, você que almeja o ministério. Alguém me disse isso e eu sempre que tenho a oportunidade eu passo isso à frente. Você que almeja algo no ministério, entenda, isso não é um desejo humano, porque o desejo humano ele só puxa para as coisas carnais. Se você tem vontade de servir na obra, se você tem vontade de ter um ministério, que seja cantar, que seja louvar, que seja orar, que seja dirigir, que seja administrar, quaisquer que seja a sua vontade no sentido ministerial, que será crescimento para a obra de Deus, entenda, isso é algo que Deus plantou dentro de você. Isso não é um sentimento carnal, isso não é algo momentâneo. Se você sonha fazer algo para o crescimento da obra de Deus, isso é Deus quem plantou dentro de você. Entenda, você deve estar preparado para todas as oportunidades. Pastor Nerildo Dacioli, ele diz, é melhor você não ter a oportunidade e estar preparado para ela, do que você ter a oportunidade e não estar preparado para ela. Então você deve passar todo momento se preparando para que quando essa oportunidade chegar, você consiga fazê-la com êxito e que seja tudo para a glória de Deus. Corandel, tudo que você faça para a glória de Deus. E que você receba essa palavra na sua casa. Espero que o nosso testemunho de vida seja de grande elevo para a sua vida espiritual. Quero agradecer ao Igor, à Ingrid, pastor Leonel, toda o Madric, todo o programa, todos vocês aqui de Rio Claro que sempre me recebem com muito carinho e com grande apreço. Minha oração é que Deus continue abençoando vocês. Obrigado por esse convite. Tamo junto. Eu que agradeço, nós agradecemos, né, Igor? O pessoal que também está assistindo, com certeza, de muita relevância esse assunto. Conhecer um pouquinho da vida do Leonel, né, Léo? Que é uma pessoa super legal, uma pessoa muito boa mesmo de conversar, falar da obra de Deus também. Sempre é bem-vindo, né? Sempre será bem-vindo aqui. Eduardo também, seja sempre bem-vindo aqui para a gente conversar. É bom saber, conhecer a história, né? Porque a gente realmente já vi, a gente vem aqui, a gente vê vocês pregando, tá? Mas a gente não conhece um pouco da história. A gente não sabe o que você passou, o que você passou e passa para estar aqui, né? O preço que vocês pagam para estar aqui. Então, é muito importante isso. Creio que o pessoal de casa... Quero dar um recado para as mães também, para as mães, para os pais, que às vezes a gente brincou um pouquinho aqui no começo a respeito da... seu filho deu trabalho na igreja, seu filho isso... Tem esperança que hoje estão os dois aqui, estamos nós aqui, né? Estamos nós aqui. Então, tenha fé, tenha esperança, acredite em Deus e continue orando que pode ser seu filho, né? Um dia estar pregando aqui na igreja, seu filho ser um pastor. Então, continue orando. É isso, gente. Que Deus abençoe a todo mundo. Você que ficou até agora com a gente. Ao Eduardo, que veio de Minas, um amigo particular. Tenho muita consideração. O pastor Leonel também, a gente tem muita consideração por ele. E a Ingrid também, mais um programa, né, Ingrid? Que Deus abençoe a todo mundo. E é isso, gente. Espero que esse programa possa falar com você e que você possa acreditar no seu chamado. Nunca desista dele. Invista no seu chamado. Tá bom? Pais, as mães, também acreditem nos seus filhos, tá bom? A gente falou isso no último programa, né, Ingrid? Então, invista nos seus filhos, acreditam nele, tá certo? A nossa geração ainda tem chance, a nossa geração ainda tem esperança, tá bom? Que Deus abençoe a todo mundo, ao nosso pastor presidente, pastor Roberto Arruda, a nossa pastora presidente, pastora Vera, a toda a diretoria da nossa igreja, que Deus abençoe, obrigado pela confiança, a você que ficou com a gente até agora aqui, que Deus abençoe, e se Deus não voltar, até quinta-feira, daqui 15, nós estaremos de volta com o programa Viva. Tá bom, gente? Que Deus abençoe e uma ótima noite. É isso aí. Agradecimento a todos, aos nossos pastores, a técnica também, a você que está assistindo nós. Compartilhe, comente e sempre
claro, assistindo a gente aí pro programa Viva, tá? Viva, viva com saúde, cheio de esperança, cheio de determinação. Viva para Cristo. Um abraço a todos, que Deus abençoe e uma ótima semana.